Como é que nós podemos viver uma vida onde eu não vivo os meus planos, mas sim os planos de Deus? Onde eu não vivo os meus sonhos, mas sim os sonhos de Deus. E uma história muito interessante que eu vejo na Bíblia é a história de José. Porque José, ele tinha uma vida, ele tem uma trajetória muito difícil, muito complicada, mas nós que conhecemos a história toda e olhamos de longe, olhamos de fora, conhecemos o início, o meio e o fim, sabemos que ele viveu os propósitos de Deus. Talvez José, durante o decorrer da sua vida, olhando ali o tempo específico, não ficasse muito claro para ele o que é que Deus tem para mim. Eu no meio dessa cisterna, eu sendo traído, enganado, vendido pelos meus irmãos. O que é que Deus tem para mim? Me tornando um escravo, eu filho de um homem rico, um homem livre, me tornando um escravo, um servo. Eu era para ser herdeiro, não o principal, porque não era o mais velho, mas era para herdar algo do pai. Agora eu sou um servo. Meu pai tinha servos, agora eu sou um servo. Sendo caluniado com a mulher de Potifar, difamando ele, sendo preso. Então, quando eu olho para a história de José, talvez ele ali dentro não entendesse claramente o que é que Deus tinha para ele. Mas o fato é que nós, olhando a história toda, percebemos que Deus tinha algo incrível para ele. E através desse algo incrível, ele foi resposta para uma nação inteira. Depois, no final da história, nós conhecemos. Mas para a gente conversar um pouco sobre isso, eu queria ler um versículo aqui, que está em Gênesis capítulo 45, versículo 7. Esse daqui já é o fim da história. E olha só o que José diz. Esse daqui é José dizendo para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então, o que está acontecendo aqui? Eu já contei um pouquinho da história de José, né? Mas José, ele era o filho mais novo de seu pai e isso causava ali algum tipo de ciúmes entre seus irmãos. Mas José era um menino ali diferenciado. Ele já tinha tido sonhos, já tinha tido visões que viveria algo incrível, né? Algo diferente. Geralmente era o irmão mais velho que governava sobre os mais novos. E José tinha tido um sonho onde ele governava. E inclusive o sol e a lua se prostravam diante dele, indicando ali os seus pais, né? Então, já era muito claro que José tinha um chamado diferente, que Deus tinha planos e propósitos para ele diferente. E aí aqui eu quero falar com você que talvez já tenha sonhos, já tenha um chamado, você sabe, Deus já te deu visões, talvez não seja muito claro. No início, a visão de José não era muito clara, os feixes se dobrando diante dele, ou as estrelas se curvando diante dele, o sol e a lua, dava para ele ter uma ideia. Olha, eu vou ter uma posição de governo, eu vou ter uma posição de autoridade. Dava para ter uma ideia, mas ele não sabia ao certo o que seria. Talvez ele pensasse: será que eu serei o prefeito, né, da cidade? Será que eu vou governar dessa forma? Ou será que eu vou ser o mais rico e meus irmãos vão me servir? Então, às vezes o chamado de Deus não é muito claro assim no início, nós não entendemos por completo. Né? Deus, quando Ele nos chama, Ele não nos conta a história completa. E talvez o que você está passando hoje seja apenas uma fase da trajetória do chamado que Deus já te fez. Então você já tem um chamado, você já tem promessas. Agora, como é que nós podemos ter uma vida onde nós vivemos os planos de Deus? Na história de José a gente vê claramente isso, que ele viveu os planos de Deus. E isso implicou em tempos difíceis também. Isso implicou em tempos de dificuldades. Então, ser chamado por Deus, ter promessas de Deus, não nos isenta de passar por momentos de dificuldades.
ser chamado e ter promessas de Deus e Deus ter um plano para nós, não nos indica que nós não vamos passar por problemas. José passou por muitos problemas. Problemas muito graves e que no momento podia até parecer que Deus tinha se esquecido dele. Olha só, aquele a quem Deus fez o chamado, se a gente olhar os trechos isolados da história dele, parece que Deus se esqueceu dele. E aqueles irmãos que Deus não fez o chamado específico, parece que eram os abençoados. Eles eram livres. Então José, escravo, os irmãos livres. Mas quem é que tinha a promessa? Quem é que tinha o chamado? Então não, o fato de passar por dificuldades e problemas não anula o chamado e as promessas que Deus fez na nossa vida. Pelo contrário, fazem parte, são elas que nos preparam, são elas que nos tornam aptos para chegar aonde Deus prometeu que chegaríamos. Então todo o cenário difícil, toda a porta fechada, todas as dificuldades, todos os cenários difíceis, elas são um preparo para aquilo que Deus está pondo à nossa frente. Deus está nos preparando para chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos. Então, como é que nós podemos ter aqui uma vida aonde nós vivemos os planos e propósitos de Deus? Eu separei aqui alguns pontos na história de José e eu queria compartilhar com você. A primeira se encontra no capítulo 37, no versículo 23. Olha só o que o texto diz. 37, 23. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Olha só, então o pai de José pede para ele ir ver como os irmãos dele estavam. E quando José chega lá, os irmãos o avistam de longe, se reúnem e começam a falar: ah, lá vem o sonhador. Então José era rotulado como o sonhador. Lá vem o sonhador. Isso é muito forte, porque de fato ele era um sonhador. E era visível isso, era notado, mas incomodava as pessoas. Talvez aquilo que você é, a sua essência, incomoda as pessoas. Mas não é o você de fato, é o que está em você, é o que Deus colocou. Ele não se tornou um sonhador por conta própria. Nós não conseguimos controlar os sonhos que temos. Então, as pessoas se incomodavam com algo que Deus colocou nele. Olha só como que é esse contexto. E aí quando ele chega, olha o versículo que nós lemos. Os irmãos se reúnem, tirem a roupa que o pai dele tinha dado para ele e o jogam na cisterna. Então, se eu quero viver os planos de Deus, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso suportar o tempo de dificuldade. Não tem como eu viver os planos de Deus se eu não tenho força e se eu não tenho estrutura o suficiente para aguentar os tempos difíceis. Porque nem só de fases boas vive um crente. Nem só de fases boas vive um filho de Deus. É continuar acreditando, mesmo que a realidade seja totalmente contrária. Então ele é jogado numa cisterna, mas o sonho continuava lá dentro dele. Ele é jogado numa cisterna, o sonho diz que ele ia reinar, que ele ia estar em cima, mas agora ele está embaixo. Mas o sonho continuava latente, batendo, pulsando dentro dele. O sonho que Deus coloca em você tem que ser mais forte do que as dificuldades que estão à sua volta. O que parecia ser o fim se transformou no início de uma grande obra. Então, eles queriam matar José. Um dos irmãos falou: pô, peraí, cara, é nosso irmão. Vamos jogar ele aqui nessa cisterna pra gente discutir o que vamos fazer com ele. E aí jogam ele lá. Então ele tava ali: caraca, meus irmãos querem me matar.
E agora eu tô nessa cisterna e aqui é o fim, porque eles vão me matar. Mas o que parecia ser o fim era só o início. Nós sabemos que depois daqui ele é vendido, né? Passa uma comitiva, os irmãos deles pensam, não vamos matar nosso irmão, né? A gente não é tão ruim assim. Olha só o pensamento deles. Não somos tão ruins assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo e aí a gente ganha um dinheiro ainda e fala pro nosso pai que ele morreu, que ele foi atacado por uma besta do campo, um animal da floresta, do campo, e o sangue dele não está nas nossas mãos. Mas o fato é que José estava numa situação muito difícil ali. E aí o que parecia ser o fim, na verdade, era só o começo do caminho, da trajetória para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Para ele estar onde Deus queria que ele estivesse. Então quando você chegar numa situação aonde você pensar que é o fim, lembre-se, aonde parece que é o fim, é só o começo de uma grande história, do grande caminho que Deus preparou para você. Então José não tinha para onde ir. Talvez você olhe para sua vida e, poxa, vida, não tenho para onde ir. Tô cercado, tá escuro, não tenho forças para sair daqui sozinho. E quem poderia me ajudar, ao invés de me ajudar, me vende. Só suporta passar por grandes portas, só suporta viver uma vida dos sonhos de Deus aqueles que suportam as grandes dificuldades. Então, por que a gente precisa suportar o tempo de dificuldade? Porque são os tempos de dificuldades que nos preparam, que nos fazem aprender a suportar. Então você só consegue suportar o tempo da bênção se você conseguir suportar também o tempo da dificuldade. Só consegue suportar o peso, a responsabilidade de viver os planos de Deus. Aquele que soube e que foi preparado e que conseguiu suportar o peso e a responsabilidade do preparo. O peso e a responsabilidade dos tempos difíceis. Então os tempos difíceis estão te preparando, estão te fortalecendo. Os tempos difíceis que você pode estar vivendo é um preparo para você ficar cada vez mais forte e suportar o peso e a responsabilidade, que também é viver os planos de Deus. José aprendeu a lidar com as pressões, não foi no trono, e sim dentro da cisterna. Meu Deus! Meu Deus! O que preparou José para suportar as pressões do trono foi a pressão que ele suportou dentro da cisterna. O que te dá preparo para suportar as pressões de cima, as pressões do tempo da honra, são as pressões que você sofre no tempo em que você está por baixo. Quando José chega no trono, lá no fim da história, como governador do Egito, ele está pronto, ele está preparado para suportar a política, ele está pronto para suportar a gente querendo puxar o tapete dele, ele está pronto para suportar falsidade, ele está pronto para suportar traição, ele está pronto para suportar a gente falando mal dele, gente querendo ocupar o papel dele, gente reclamando porque ele era um bom administrador e estava retendo uma parte, ele estava pronto para suportar toda a pressão do trono porque ele foi preparado dentro da cisterna. José, para chegar no trono, foi preparado dentro da cisterna. Então, se você quer viver os planos de Deus, você precisa aprender a suportar os tempos difíceis. É exatamente isso, é suportar. O tempo difícil é difícil, mas tem que ser suportado. Não é algo leve, é algo pesado, mas é suportável. Então, se você quer viver os planos de Deus, suporte os tempos difíceis. Tenha Deus nos seus ambientes. Olha só o que diz o capítulo 39, versículo 3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha só, é ter Deus nos seus ambientes. É o que você faz, Deus está presente.
é atrair a presença de Deus para onde você está. E isso era visível na história de José. Potifar, o chefe, olhava e via: Deus age através da vida de José. Tudo que ele coloca a mão, Deus prospera. Deus age. O que ele coloca a mão, junto vai a mão de Deus. Então Deus era visível na vida de José. Se você quer ter uma vida onde você vive os planos e as promessas de Deus, eu te faço uma pergunta: onde está Deus na sua vida? Ou você acha que você vai viver os planos de Deus sem Ele? Nós só conseguimos e só podemos viver os planos de Deus para a nossa vida com Ele. Então Deus precisa ser visível na nossa vida. Então a chave que abre as portas dos planos de Deus, aquilo que abre o caminho para vivermos os planos de Deus, é a própria presença de Deus. É a própria companhia. É o próprio estar. É o próprio andar. É o próprio viver com Ele. Se eu quero viver uma vida, sabe, a gente às vezes acha que é um objetivo, né? Os planos e as promessas e os propósitos. Eu quero viver os propósitos de Deus. Como é que eu faço para acontecer isso e chegar nesse lugar? É a companhia, é estando com Ele, é tendo Ele do seu lado. E isso era visível na vida de José. O chefe dele olhava e falava: Deus está com esse rapaz. José, ele se destacou pelo sobrenatural. Então não é a respeito de você, e sim sobre o Deus que está com você. Então não é sobre as suas habilidades, não é sobre o que você sabe fazer, não é sobre você. Não é sobre a sua experiência, não é sobre o seu network, não é sobre a sua rede de contatos, não é sobre a sua profissão, não é sobre a sua formação. É sobre o Deus que está com você. José não foi reconhecido porque era muito bom, apesar de que pelo texto diz que as coisas que ele fazia era boa. Mas quando Potifar vai falar, olha só, Potifar viu que o Senhor estava com José. O que ele fazia era bom, mas o que chamou a atenção de Potifar é que o Senhor era com ele. Então o que faz Deus ser visível em nossa vida não são as nossas habilidades, não é o que nós fazemos, mas sim a companhia dele do nosso lado. Então se você quer viver os planos e propósitos de Deus, tenha Deus no seu ambiente. Como é que eu atraio Deus para o meu ambiente? Adorando. Você pode agora mesmo levantar as suas mãos. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então chame a presença de Deus para onde você está. Chame a presença de Deus para o seu trabalho. Chame a presença de Deus para a sua casa, na sua família, na sua igreja, onde você estiver. Deus, eu preciso da sua presença. Assim como Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu também não quero ir, Pai. Eu prefiro um deserto com a sua presença do que uma terra que mana leite e mel sem o Senhor. Não nos faça dar um passo sem a sua presença. Então, aquele que quer viver os planos de Deus precisa ter Deus fazendo parte da sua realidade. Outra coisa que eu vejo na história de José é que ele fez as parcerias certas. Olha só o que diz o capítulo 40, versículos 6 e 8. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere na casa do seu senhor: por que é que vocês estão com cara de triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Então aqui José está preso e junto com ele existem 2 oficiais de Faraó. Porém, estavam presos. Isso daqui é muito interessante. Porque apesar de serem homens oficiais de Faraó, naquele momento eles estavam presos. E naquele momento não tinham nada para oferecer para José. Estavam presos esperando ali a sentença de Faraó. Esperando o Faraó dizer o que iria acontecer com cada um deles. Então não tinha nada para oferecer. Então José chega, vê eles tristes, angustiado e pergunta: e aí, o que está acontecendo? Eles falam: tivemos um sonho, mas a gente não consegue entender o que é. Isso está nos causando aqui uma certa angústia.
Então, naquele momento, nenhum deles tinha nada para oferecer para José. Mas quando a gente olha, vai indo mais para frente, a gente percebe que foi um deles que, quando o faraó tem um sonho, se lembra depois de anos que José interpreta sonho. E sopra o nome de José para Faraó. Olha, Faraó, tem alguém que interpretou um sonho meu há anos atrás. Então José não fez parcerias por interesse, porque no momento em que José ajudou aqueles homens, eles não tinham nada para oferecer. Mas depois de anos, foi um daqueles homens que soprou o nome de José para Faraó. Então, a parceria que José fecha aqui, que José faz, não é por interesse, sim pela essência, é pela pessoa. Ele se preocupou, ele viu que estavam tristes, sabe? Não tinha nada para oferecer, ele estava preocupado com a pessoa. E aí eu aprendo aqui que o mundo, existe essa frase, né? O mundo dá voltas. Hoje quem está embaixo, hoje quem não tem nada, amanhã pode estar do lado de Faraó e se lembrar. Olha, teve alguém que me ajudou lá. Quando eu não tinha nada para oferecer, ele me ajudou, então eu vou ajudar. Então não é por interesse, não é esperando nada em troca. José não agiu por interesse, José não agiu esperando nada em troca. José simplesmente fez uma parceria porque se importou com aqueles homens, viu que estavam tristes. Então, a promessa de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. Os planos de Deus, o plano é Deus quem escreve, mas para você trilhar o caminho até lá, você precisa de pessoas. Então Deus já tinha um plano, José vai chegar até Faraó, mas para ele chegar da onde ele estava até Faraó, ele precisou de pessoas. Ele precisou de alguém que tinha acesso a Faraó para se lembrar dele, para soprar o nome dele. Então, não adianta ter promessas e não ter pessoas. Não adianta ter planos lindos de Deus e não ter pessoas. Então, as promessas de Deus, elas não nos tornam autossuficientes. José não era autossuficiente. Ele tinha os planos, ele tinha os propósitos de Deus, ele tinha o chamado, mas ele não era autossuficiente. E é aqui que muita gente comete erros graves, porque acreditam que são autossuficientes. Eu já tenho a promessa de Deus, então eu não preciso de mais ninguém. Se José tivesse olhado para aqueles homens tristes e falado, não é problema meu, que fiquem tristes, eles não se lembrariam de José. Não é por interesse. José olhou e sentiu, esses homens estão tristes, estão precisando de algo, deixa eu ajudá-los. Então hoje, quem está do seu lado pode não ter nada para te oferecer, mas pode ser essa pessoa que está do seu lado aí, que hoje você não dá nada, que ninguém dá nada. Que lá na frente vai se lembrar, olha, um dia quando eu não tinha nada, alguém me ajudou. E vai soprar o seu nome em lugares que as portas vão se abrir. Não se esqueça de quem você é. Olha só o que diz o capítulo 45, versículo 4. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José. Passa-se alguns anos, o faraó tem um sonho. José é chamado, José interpreta esse sonho. José assume a cadeira de governador do Egito, começa a administrar ali o Egito. E aí a terra começa a passar por fome. Então seus irmãos vão até o Egito atrás de comida e se deparam com um homem, um governador, que administra tudo. Eles não identificam. José estava diferente, com roupas diferentes. Eles nem imaginavam que José pudesse estar vivo. E aí José se depara com os homens que causaram o maior sofrimento da sua vida. José se depara, dá de frente com as pessoas que fizeram ele passar por todo tipo de dor, todo tipo de trauma. E José deu a volta por cima e agora está numa posição de autoridade. E aqui é algo incrível, porque o ser humano ele tem uma forte tendência a, quando está por cima, ele querer se apresentar como eu sou o maior empresário do Brasil, eu sou o maior pregador, eu sou o maior cantor, eu sou aquele que tem resultados extraordinários. As pessoas que têm resultados, elas costumam a se identificar agora não mais como
Elas são de fato, mas agora os seus resultados são elas. Mas olha só José. Ele é um grande homem agora, com muitos resultados. Agora não, sempre foi, né, um grande homem. Mas agora tem o reconhecimento e tem a autoridade. Mas sempre foi um grande homem. Porque é possível ser um grande homem de Deus dentro de uma cisterna. Mas agora um grande homem de Deus sentado num trono. E aí quando ele chega diante das pessoas, ele tem a possibilidade das pessoas que causaram todo o mal para ele. Ele tem a possibilidade de dizer: eu sou o governador. Eu sou quem manda em tudo aqui. Eu sou em quem manda e desmanda. Só não no trono de Faraó eu mando. Eu sou aquele aonde eu passo, todos se curvam. Mas olha que incrível, quando ele chega diante dos seus irmãos, ele fala: eu sou José. Sabe o que José está dizendo aqui? Que nem a cisterna foi capaz de tirar a identidade dele. Nem o trono foi capaz de tirar a identidade dele. A cisterna e ser vendido não o tornou escravo, não mudou a identidade dele para escravo. Por um determinado período de tempo, ele esteve, foi um estado como escravo, mas não mudou a identidade dele. Ele continuou sendo José. Porém, no trono, quando todas as coisas deram certo, eu estou próspero agora, tenho muito dinheiro, mando, tenho terras, tenho poder, tenho autoridade, todos me respeitam, mas nem o tempo difícil, nem o tempo bom foi capaz de mudar quem eu sou. Eu sou José. Que frase poderosa. Eu sou José. Eu sou mesmo. Independente se eu estou numa cisterna ou se eu estou sentado num trono. Eu sou José. Nem os momentos difíceis, nem os bons tiveram o poder de mudar quem ele era. Você está pronto para ocupar grandes posições e não mudar o seu discurso de apresentação? Quem quer viver os planos de Deus entende quem é, independente da fase que está vivendo. E por último, o maior plano de Deus que Deus tem para você. Eu sei que Deus tem sonhos lindos para você, para sua família, mas o maior plano, a maior porta que Deus pode abrir para você, Ele já abriu, e foi a estreita. Não adianta você viver todos os planos, não adianta você viver todas as promessas, não adianta você passar por todas as portas abertas do mundo se você não passar pela porta estreita. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse que ele é a porta estreita e que o caminho é estreito. E do que eu estou falando? Eu estou falando sobre salvação. Eu sei que talvez você chegou aqui nesse vídeo procurando respostas de como viver os sonhos para você prosperar, para você crescer, para você aprender com a Bíblia nessa história aqui específica como viver algo extraordinário. Mas o algo mais extraordinário que você pode viver é passar pela porta estreita, que é ter a salvação. E a única forma de termos a salvação é reconhecendo o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então eu quero que você viva todos os sonhos, todas as promessas, toda a prosperidade, toda a bênção de Deus. Mas não se esqueça que a mais importante de todas, a porta mais importante para você passar é a porta estreita. E Jesus está te convidando. Jesus fez um convite na cruz. Você aceita que eu morri no seu lugar? Você aceita que eu paguei pelos seus pecados para que você possa viver a vida eterna? Olha que isso. Não sou eu quem aceito Jesus, é Jesus quem me aceitou. Ele te aceitou, ele te perdoou e ele quer que você tenha uma vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados. Receba, creia em Jesus e você será salvo. Deus te abençoe.